بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje iniciamos, bi'idhnillahi ta'ala, com a permissão de Allah, um novo livro acerca do Tawhid, acerca do monoteísmo. É um livro pequeno, mas bastante benéfico, bi'idhnillahi ta'ala. O título deste livro é Sharh al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslima. شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ Ahmed An-Najmi rahimahullah. Então este novo livro que iniciamos hoje acerca do Tawhid, do monoteísmo, é um livro do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. E o título deste livro é As obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer. As obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer. E através deste título vemos a importância e o benefício deste livro. Pois este livro trata das obrigações que cada muçulmano e que cada muçulmana devem imperativamente conhecer. Quer dizer que é obrigatório para cada muçulmano e para cada muçulmana de conhecer o conteúdo deste livro. E a explicação será feita pelo Sheikh Ahmed An-Najmi, isto é, a explicação que iremos ler será a explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi rahimahullah. E antes de tudo, antes de iniciar a leitura e a tradução, antes de tudo convém de informar que este livro, este pequeno livro, é o resultado da reunião de algumas palavras do Sheikh, do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab e dos seus familiares, isto é, dos seus filhos e dos seus netos, daquilo que todos eles escreveram acerca deste ponto que é as obrigações que cada muçulmano e que cada muçulmana devem imperativamente conhecer. Então, este livro é o resultado de uma reunião de várias palavras do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab e também dos seus filhos e netos e daquilo que está escrito nos seus livros. O autor deste trabalho, desta reunião, aquele que reuniu estas palavras,
é um sheikh chamado Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi. E este sábio, Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi, foi elogiado pelos sábios. Foi elogiado pelos sábios. Entre eles, o sheikh Ahmed al-Najmi, que é, aliás, aquele que explicou este livro. E é, aliás, a explicação que iremos traduzir bi'idhnillah. Então, sem mais tardar, iniciamos ou começamos pela primeira obrigação. Este livro tem vários, podemos dizer, vários capítulos. São capítulos breves, curtos e simples, bi'idhnillah, e podemos dizer que cada capítulo é uma obrigação que cada muçulmano e que cada muçulmana deve imperativamente conhecer. Então, a primeira destas obrigações, das obrigações que foram mencionadas neste livro, são os 3 fundamentos que cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender. Então, o primeiro capítulo, se podemos dizer, ou a primeira obrigação, são os 3 fundamentos que cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender. Podemos dizer que são Thalathatul Usul. Então o autor, e aqui é a palavra do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, disse o seguinte: os 3 fundamentos que cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender é o facto que o servo conheça o seu Senhor, a sua religião e o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Então, se te perguntarem quem é o teu Senhor, responde: o meu Senhor é Allah, aquele que me educou e educou todas as criaturas pelas suas graças e pelos seus favores. Ele é o meu adorado, não tenho nenhum adorado além dele. E se te perguntarem qual é a tua religião, então responde: a minha religião é o Islão. E o Islão é a submissão a Allah, tabaraka wa ta'ala, através do Tawhid, através do monoteísmo puro, dirigindo a Allah um culto exclusivo, se sujeitando à sua obediência e se inocentando do politeísmo e dos politeístas. E se te perguntarem quem é o teu profeta, então responde: é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, e Hashim fazia parte da tribo de Quraysh. E a tribo de Quraysh é uma tribo árabe. E os árabes são os descendentes do profeta Ismail, filho do profeta Ibrahim, alayhima assalam. Aqui se terminam as palavras do Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. E passamos imediatamente, e sem tardar, à tradução da explicação do Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Então, o Sheikh Ahmed disse: o autor, isto é, o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, disse os 3 fundamentos que cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender. Isto é, as obrigações que cada muçulmano e cada muçulmano devem imperativamente conhecer. Quer dizer, as obrigações cujas quais não é permitido a ninguém de negligenciar a sua aprendizagem. Quer dizer, as obrigações cujas quais não é permitido a ninguém de negligenciar a sua aprendizagem, que são o conhecimento do servo acerca do seu Senhor, da sua religião e do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Quanto ao conhecimento do servo acerca do seu Senhor, é o facto de o conhecer subhanahu wa ta'ala através dos seus sinais e das suas criaturas. E os sinais de Allah tabaraka wa ta'ala são de 2 tipos. O Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, nos diz que os sinais de Allah, Jalla wa ala, através dos quais as criaturas o reconhecem e conhecem o seu Senhor, são de 2 tipos. O primeiro tipo são os sinais religiosos, legislados no Alcorão, que são os seus versículos, através dos quais o servo conhece o seu Senhor,
conhece a sua legislação, aquilo que lhe ordenou de fazer ou de não fazer. Quanto ao segundo tipo de sinais, são os sinais universais, decretados, que são os sinais presentes no céu e na terra. Então, o servo, depois de conhecer o seu senhor, deve obrigatoriamente unificá-lo. Então, o servo, depois de conhecer o seu senhor, deve obrigatoriamente unificá-lo exclusivamente na adoração, sem lhe atribuir qualquer parceiro que seja. Pois Allah, Jalla wa Ala, pois foi Allah, Jalla wa Ala, que o criou. Pois foi Allah, Tabaraka wa Ta'ala, que o criou, que o educou a ele, isto é, ao servo, e a todas as criaturas pelos seus favores. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade com o direito de ser adorada. Não existe nenhuma divindade, não existe nenhuma real divindade, não existe nenhuma verdadeira divindade senão Ele, Tabaraka wa ta'ala, senão Allah, Jalla wa Ala. Depois o Sheikh Ahmed Al-Najmi diz quanto ao conhecimento da religião, consiste em conhecer o Islão com as suas respectivas evidências. Reparem aqui que o Sheikh Ahmed nos diz que o conhecimento da religião consiste em conhecer o Islão com as suas respectivas evidências. E o Islão, aqui o Sheikh nos dá a definição do Islão. O Islão é a submissão a Allah através do Tawhid, através do monoteísmo, lhe dirigindo um culto exclusivo, o unificando na adoração, se sujeitando à sua obediência e se inocentando e se livrando do politeísmo e dos politeístas. E ele, isto é, o Islão, é composto de 3 níveis. O Islão é composto de 3 níveis. O Islão, depois a fé e depois a beneficência. Al-Islam, Al-Iman, Wal-Ihsan. E cada um destes 3 níveis tem os seus devidos pilares, como foi relatado de maneira detalhada no hadith Jibril, no qual Jibril alayhi salam questionou o profeta sallallahu alayhi wa sallam acerca do Islão, da fé e da beneficência. Hadith que foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Depois, o autor diz, quanto ao conhecimento do nosso profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, consiste em saber que ele é o servo de Allah e o seu mensageiro. É o servo de Allah e o seu mensageiro. Foi enviado por Allah com a missão de guiar as pessoas à obediência do seu Senhor e a fim de lhes ensinar o monoteísmo e a sua prática. Aqui o Sheikh Ahmed nos diz que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é o servo e o mensageiro de Allah e foi enviado por Allah Jalla wa Ala com a missão de guiar as pessoas à obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e a fim de lhes ensinar o monoteísmo, a fim de lhes ensinar o Tawhid, a fim de lhes ensinar o Tawhid e de lhes ensinar também a prática do Tawhid. Isto é, ensinar a teoria e a prática também. Isto é, ensinar o que é o Tawhid e ao mesmo tempo como devem praticar o Tawhid. E também de lhes ensinar, isto é, veio com a missão de ensinar o monoteísmo e a sua prática, e também de ensinar à humanidade como devem fazer para se afastarem e se protegerem do oposto do Tawhid, que é o Shirk, que é o politeísmo. Não lhe atribuindo, isto é, não atribuindo a Allah subhanahu wa ta'ala parceiros. E para terminar, diz, quanto à sua genealogia, ele é Muhammad,
filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, da tribo de Quraysh. E a tribo de Quraysh é uma tribo árabe, e os árabes são os descendentes do profeta Ismael, filho do profeta Abraão, alayhimus salatu wassalam. Quer dizer que o seu pai, isto é, o pai do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o seu pai era Abdullah, o seu avô era Abdul Muttalib e o seu bisavô era Hashim. Aqui se termina esta primeira obrigação. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.